Boa noite a todas. Estamos aqui reunidas para mais uma reunião ordinária da Comissão da Mulher Advogada da OAB Santana. Agradeço aí a presença de todas vocês. E hoje seremos brindadas aí com a sabedoria da nossa querida doutora Elisa Reis, né? Nossa querida doutora Elisa vai falar aí um pouco sobre a experiência da mulher advogada como professora aí no magistério, na academia, não é isso, doutora? Então a palavra é sua, Exato. estamos aqui para lhe Muito, ouvir. muito obrigada. Eu agradeço essa oportunidade, é um privilégio estar entre vocês e poder conversar. Será um bate-papo, né? Porque a vida acadêmica não é fácil, assim como também não é fácil para nós sermos advogadas militantes no dia a dia. Realmente, estarmos aqui demonstra que nós, né, somos ativas, que nós temos ascensão e que a gente está galgando a cada dia uma igualdade de gênero, que muito foi difícil para nós. Eu tenho experiência desde 1970, que eu comecei a pensar, né? Como que é ser mulher? Eu era uma adolescente, mas eu já tinha uma cabeça pensante no sentido de como galgar minha vida profissional, apesar de que à época, né, como bem sabemos, nós não tínhamos essa facilidade. Era tempos difíceis, né? Se nós pegarmos essa evolução da mulher, e é necessário a gente falar disso, antes de entrar direto no assunto sobre a mulher advogada, professora, acadêmica, porque eu me insiro nela, e me insiro como uma experiência viva disso. Há muito tempo, assim, não muito tempo atrás, a mulher ela foi educada, né, para constituir família, ter filhos, e não que isso não tenha deixado de ser hoje em dia. Mas a profissão, nós tínhamos que escolher, eram escolhas mesmo. Qual o caminho que a gente ia trilhar? Mulheres como eu, que já estamos assim, não vou falar a idade, mas que já temos essa experiência, temos na pele a criação dos nossos filhos. Eu sou do tempo que eu vi, nos anos 70, eu vi a época dos hippies. E quando a época dos hippies, né, eles eram tratados como pessoas que não se enquadravam na sociedade. As mulheres hippies, muitas vezes, usando cabelos compridos, tatuagem, tudo isso era uma pecha que se colocava na pessoa de modo que ela não tinha a visibilidade, a facilidade ou o acesso. E isso, né, foi se transformando com o decorrer do tempo e a conscientização. E a luta, a nossa luta de mulheres, não luta como um feminismo do qual o homem deixa de ser uma figura importante na nossa vida, mas sim uma igualdade de oportunidades e de competências. Porque a mulher, na verdade, ela é tão competente quanto, né? Essa discriminação, essa desigualdade de gênero não tem fundamento, seja na área que for, na área acadêmica principalmente, que ainda a área acadêmica ela é predominantemente masculina, no sentido de ascensão. Por quê? Porque hoje nós nos deparamos com uma gama enorme de mulheres nos bancos acadêmicos. Somos a maioria de mulheres, né, advogadas. Isso, se nós consultarmos, seja o site da OAB ou outros, né, censo, nós vamos verificar que nós somos em maioria. Mas essa maioria não está representando ainda aqueles cargos, né, de gestão, principalmente gestão universitária também. Então, isso, né, como uma evolução, e aqui eu estou conversando com as minhas colegas, amigas, queridas, advogadas, e eu me insiro junto de vocês, né? Esse tempo, né, foi muito peculiar. Por quê? Porque as mulheres tiveram, né, as suas primeiras vitórias. Eu até vou comentar aqui, porque eu fiz um PowerPoint, infelizmente,
ele foi desabilitado, eu chamei meu técnico e não consegui habilitar, mas eu passo para vocês. A mulher teve suas primeiras vitórias na luta por acesso à educação, observe, acesso à educação, no século XIX, em 1837, quando passou a ser permitido a entrada de mulheres em universidades nos Estados Unidos. Na Europa, o acesso à educação se popularizou após a Primeira Guerra Mundial. Então, veja, as transformações, evolução da sociedade, principalmente como mulher e espaço da mulher, né? Nós tivemos que lutar muito por isso. Veio através das guerras, através da Segunda Guerra, que também tivemos, né, o período industrial, e esse período industrial fez com que as mulheres, né, fossem trabalhar nas fábricas, e aí tudo começou. A mulher percebeu, naquela época, que ela, né, ela também é um sustento da família, ela também pode trazer esse sustento, e ela foi trabalhar e teve que se adequar entre casa, família, filhos, e essa realidade que se impôs, né? Como uma operária, assim como tantos outros. A mulher, então, não tem diferença em termos de força e de competência. E no Brasil, as meninas conquistaram o direito de estudar, além do primário, né, que atualmente é o ensino fundamental pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e em 1820, isso foi em 1827. Em 1879, elas ganharam finalmente o direito de cursar uma faculdade. Então, quando a mulher começou a cursar a faculdade, foi em 1879. Então, o acesso à educação é um dos principais recursos para a emancipação da mulher, não é? Antes relegada à esfera doméstica, como eu falei, e essa esfera doméstica ela não mudou muito. Se nós falarmos em 1879, e eu trazer isso para 1979, 1970, período, né, de 1970, nós vamos observar que no período da ditadura não foi diferente, que houve um endurecimento, não é, desse acesso à mulher, até por conta do militarismo, porque existia o quê? Aquela tendência da mulher ser dona de casa, nos seus trabalhos domésticos, inclusive na escola, quando se tratava de atividades extracurriculares, a mulher fazia o quê? Atividades de trabalhos manuais. Não que isso a gente não tenha, podemos fazer, o homem também pode fazer. Pintar, costurar, temos aí costureiros que fazem terno. Então, se o costureiro faz o terno, por que a mulher também não pode ter a mesma condição? O homem fazer terno, ele não é taxado. A mulher costureira é a mulher costureira, a mulher do lar é a mulher do lar. Não, isso nós estamos trabalhando para que haja essa valorização, inclusive disso, porque nós acumulamos atividades, acumulamos a profissão e acumulamos as outras atividades relacionadas ao lar. Então, para só atribuir essa grande evolução da mulher, né, nós chegamos nos anos de 1960 aqui. E nos anos de 1960 foi marcado pela liberação feminina. Então, essa liberação feminina, só para fazer um parênteses, quando eu falei do hippie, isso foi em 1970, mas já veio trazendo a liberdade da mulher, né? Uma liberdade na revolução sexual, uma liberdade que veio principalmente trazidas pela nossa Simone de Beauvoir, né? Onde ela escreveu sobre o segundo sexo em 1953, e também a mística feminina, que eu acho importante como uma bibliografia de conhecimento, né, dessa evolução, que foi escrita em 1963 por Betty Friedan. A primeira pílula anticoncepcional também foi em 1960.
a qual passou a ser comercializada. Até então, a mulher, né, ela não tinha esse controle da natalidade e a pílula anticoncepcional, ela trouxe essa maior planejamento da sua vida, inclusive na área profissional e de educação, porque ela pôde fazer, nesse momento, essa escolha de tardar a sua gestação à época. Hoje eu acho que não há necessidade nenhuma, porque nós temos que ter políticas públicas que possibilitam a mulher ingressar na faculdade, a mulher ingressar nos cursos de pós-graduação e ter a sua prole, não é? No sentido de não tardar. Isso é a essência da mulher, e o homem também, ele, por si, se não nascesse, não teríamos, né? Não teríamos homens. A mulher pare, a mulher coloca, a mulher educa. E a partir do momento que a mulher toma essa consciência, ela também pode educar os seus meninos desta forma, dando a inteira liberdade da mulher crescer profissionalmente e na área da educação. Aí nós vamos passando aí, né, nessa proporção de liberdade para as mulheres terem mais controle, e evoluiu de um costume e de uma época. E para a evolução de um costume de uma época, vamos avançar um pouquinho nas nossas conquistas. Por quê? Porque nós conquistamos, né, por liberdades civis. Essa a respeito da nossa área como advogadas. Então, na década de 1960 até 1970, as mulheres adquiriram gradativamente algumas liberdades civis. Olha só, foi só em 1970 e 1960 e 1970. Em 1962, foi promulgado o Estatuto da Mulher Casada. Então, veja, né? Nós sabemos aqui, nós estudamos nas cadeiras acadêmicas, certamente, com o Código Civil de 1916, hoje nós estamos com o Código Civil de 2002, mas, à época, no Código Civil de 2016, existia restrições, o homem dominava o âmbito, né, doméstico, no sentido de decisões, né? Decisões relativas à vida da família. E a mulher decidia, na verdade, cuidar dos filhos, educar os filhos nos padrões para a época. E esse Estatuto da Mulher Casada alterou mais de 10 artigos do Código Civil vigente, do qual acabei de mencionar, Código Civil de 1916. A nova lei retirou a obrigatoriedade de autorização do marido para a mulher trabalhar. Sim, minhas caras amigas, doutoras, advogadas, nós tínhamos que ter autorização para trabalhar. Então, ainda que eu relatando no início esse acesso à educação, ainda que nós tivéssemos educação para trabalhar, nós tínhamos que ter autorização do marido. Então, para ver essa desigualdade de não muito tempo atrás, o que nós vamos ter que avançar e lutar por isso, sem desconsiderar nossos maridos, nossos pais, nossos avós e todos eles que são muito importantes nas nossas vidas. Mas concedeu, né, nesse particular e alteração da lei, concedeu direito à herança. Imagina, no Estatuto da Mulher Casada, de requerimento da guarda dos filhos, e estendeu às mulheres o poder familiar, que até então esse poder de responsabilidade era do homem. A mulher cuidava, o homem é que decidia, inclusive escola, inclusive o que o filho e como o filho deveria gerir, ele deveria ser conduzido para gerir a vida. Então, minhas amigas, minhas queridas doutoras, né? E quem for nos ouvir, é importante que a gente veja a evolução e a luta e as conquistas, porque sem elas a gente não teria tudo que nós temos hoje. Então, também, né? Olha as transformações, não é? Quando houve, né, a emancipação, a esposa da tutela dos maridos, que nós saímos dessa condição,
ainda que falasse mudar de costumes, mas mudamos uma virada, sem dúvida. Hoje somos casadas e penso eu, né, sou casada há 40 anos, mas sou casada porque quero, continuo casada porque quero, e estou com meu marido porque quero, não por condição financeira ou por condição de dependência emocional, porque essa dependência emocional que nos tolhe, que nos segura, não a sociedade. A primeira a se segurar somos nós mulheres. Nós é que primeiro nos tolhemos. Nós é que falamos, é isso ou aquilo. Não. Então, essa liberdade nos apareceu também em 1977, com a lei do divórcio. Imagina, lei do divórcio. Né? Até então, separada judicialmente, passamos a ser, na verdade, desquitada. Então, a desquitada era marginalizada. Então, se você pensar em termos de educação, que a educação é um todo, até para trabalhar, a condição da mulher desquitada não a favorecia. E isso tudo nós fomos superando. Conferiu, então, a liberdade da mulher na autonomia de romper casamentos infelizes. Como eu disse, casamento é para ser feliz. Não se tem que perseguir, né? Como eu digo, né? Um relacionamento do qual se nega esse direito à mulher, se nega o direito da mulher crescer, dela ter inclusive, maior cabedal de conhecimento, porque não é isso que vai fazer a diferença num casamento, mas sim a felicidade. E quando se atinge a felicidade, é em prol da família, é em prol do casamento. Então, um casamento feliz é desta forma. Um casamento infeliz é aquele que o outro tem ciúmes do crescimento do outro. Não se deve, porque o crescimento do outro é o crescimento de uma família, é o crescimento dos dois, é o crescimento de uma sociedade. E aí, para fazer aqui uma mostragem, né? São tantas mulheres maravilhosas que nós conhecemos na história, e desculpe se eu não elenquei algumas, né? E até a doutora Camila, se tiver uma advogada que alçou o direito, por favor, coloque ou me interrompa, e porque isso, na verdade, eu tirei como fonte do Migalhas. Então, o Migalhas, né, num artigo muito próprio que eu examinei, chegou a nos trazer mulheres e o direito e história de pioneirismo. Achei importante isso, porque se nós estamos na academia, se é vida acadêmica, nós temos que trazer as mulheres pioneiras. As mulheres pioneiras aqui, uma delas, a começar, né, é a Maria Augusta Saraiva. Em 1897, ela alçou as arcadas acadêmicas, de que abriu as portas para a história, né? E sagrou-se como a primeira figura feminina a ingressar na Faculdade de Direito Largo São Francisco. Foi a primeira, em 1897. Outra mulher que se destacou por seus méritos e labuta diária da profissão foi Mirtes Gomes de Campos, a primeira advogada do Brasil. Até me arrepia falar, né? A primeira advogada do Brasil, ela foi pioneira na luta pelos direitos femininos, como o exercício da advocacia pela mulher, o voto feminino e a defesa da emancipação jurídica feminina, tá? Podemos consultar a bibliografia de cada uma delas, né? Para que a gente possa aprofundar melhor. Eu só estou aqui num bate-papo, apenas trazendo o conhecimento, né? E a gente poder fazer essa quinta-feira maravilhosa para nós. Temos outra, né? Que a foto dela aqui, eu até queria mostrar cada uma delas no PowerPoint, e eu não pude, mas eu vou disponibilizar para vocês. É Bernadette Neves Pedrosa. Cunhou seu nome na história como sendo a primeira mulher a ser admitida professora.
de Direito no Recife. Ela foi do Departamento de Direito Público Geral e Processual da UFEPE. Depois eu traduzo. Admitida em 1965, aposentou-se em 1998. Em novembro de 2006, ela recebeu o título de professora emérita na Faculdade de Direito no Recife. Temos aí também como referência a mulher maravilhosa Esther de Figueiredo Ferraz. Nasceu em São Paulo no dia 6 de fevereiro de 1915, bacharel pela Faculdade de Direito da USP. Sagrou-se como primeira representante do sexo feminino a integrar a cátedra da tradicional faculdade. Ora, Faculdade da USP. Não vou falar a palavra dominada, mas sim predominante masculina. Nos anos 40, veja bem, e como a primeira ministra brasileira. Podemos, doutoras, podemos. Também temos Ivete Senise Ferreira, primeira mulher a dirigir a faculdade da USP. Estou falando aqui de mulheres, né, que serão e são referência, e isso não era e não é ainda, né, comum como a seção, a mulher reitora, a mulher pró-reitora, a mulher diretora de faculdade de direito. A mulher, ela, ao galgar a carreira do magistério, ela vai ser professora. De professora, ela vai alcançar coordenação de direito. Mas quem alcança o cargo de diretor, na maioria das faculdades, diretores de faculdade, reitores, ainda a predominância é masculina. Não devemos trazer isso como uma coisa consolidada, e sim um desafio para nós. Nós vamos alcançar e teremos que alcançar. Ensinaremos as nossas filhas a lutar por isso, por qualquer gestão, não é? Porque a gestão administrativa de uma universidade também cabe à mulher, porque não existe diferença na competência e nem nos estudos. Então, chegamos aqui, não é? Como eu mencionei, a doutora e professora Ivete Senise Ferreira, ela foi homenageada por Ada Pellegrini Grinover. Não coloquei aqui Ada Pellegrini Grinover como estou colocando as outras, mas nós sabemos da grande mulher jurista que é Ada Pellegrini Grinover. E ela fez homenagem para a nossa Ivete Senise Ferreira. E então, para coroar essa pequena lista, mas eu falo pequena, mas de grande exemplo para nós, né? Nós temos, com qualquer referência política, não estou aqui a dizer, mas e sim as mulheres que alcançaram essa ascensão. Ellen Grace também alcançou um nobre feito. Foi a primeira mulher a integrar a Suprema Corte do Brasil, desde a sua criação. A ministra ainda se tornou a primeira figura feminina a presidir o STF. Então, nós vemos aí o STF na sua composição ainda maioria predominante masculina. E eu vi na nossa rede social a coragem de uma advogada de se colocar candidata para concorrer à próxima vaga ao STF. Eu não sei se vocês buscarem, a mulher que a advogada que se candidatou ao cargo de ministra do STF, vocês vão ver, é coragem. Ainda que ela não alcance esse cargo, só pela coragem dela, já tem a minha admiração. E é isso, não tenhamos medo, e sim vamos em frente. Chegando num ponto, e agora trazendo a vocês, não é? Percebemos, como eu me referi, que as mulheres são a maioria dentro das universidades do Brasil. Os dados do Censo da Educação Superior de 2018,
foi a base que eu encontrei, a mais recente, divulgados pelo Instituto Nacional, né, Nacional de Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, INEP, mostram que alunas representam 57% do total de matriculados nas faculdades do país. Então, vão observando. Mesmo sendo maioria de estudantes do ensino superior, mulheres não são a maior parte professores em universidades, representando o percentual de 46% desse total de docentes em faculdades brasileiras. Então, se nós estamos aqui com uma estatística da qual se mostra que, e não tão longe de 2018, num total de 57, né, de alunas, estas 46% estão como professoras, como docentes. Fiz parte dessa estatística. Isso vocês podem encontrar também, eu baixei o site, né, que é das universidades brasileiras, que é da CONTAI, Organização Brasileira. Eu passo o link para vocês, tá bom? Mulheres entre Estudantes, segundo o MEC. Então, passamos, pensando nisso, e todo desse introito que nos motivam, para quais os desafios para aumentar a presença feminina no universo científico? Porque o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: o universo científico, né, é do conhecimento, e do conhecimento restrito para nós termos essas portas abertas. Nós temos pós-graduações. A partir do momento, a pós-graduação é a primeira porta para que se chegue ao acadêmico, aos cursos de pós-graduação em estrito senso. Para chegar às cadeiras, né, como aluna e depois mestre, doutora e livre docente, tem certos caminhos a serem trilhados. Não aconselho ir para o doutorado logo de pronto, porque é um universo completamente diferente da prática jurídica como advogada. Eu me deparei com isso. Quando eu fui galgar meu caminho do magistério, eu senti todas essas dificuldades, inclusive por ser mulher. A primeira delas é a avaliação e entrevista. Quando você faz a entrevista, o seu projeto ele tem que cativar o orientador. Então, muitas universidades, quando você tem esse interesse, é interessante você fazer uma especialização na faculdade da qual você escolha, não é? Hoje temos várias faculdades de peso, federais, estaduais e privadas, mas a gente tem que saber escolher, porque são justamente esses títulos que vão dar a ascensão e vocês vão poder alcançar aquilo que vocês querem mais rapidamente, não é? E eu aconselho, então, assim, escolher as universidades que tenham o perfil que vocês adotem, que vocês gostem, para ser uma coisa agradável, saudável, porque a luta é grande, o estudo também, e a exigência muito mais. Enfrentar um curso estrito sensu é abdicar de muita coisa, é abdicar, assim como a advocacia, é abdicar de momentos, né, de lazer, mas com a gestão de tempo, doutora Cláudia Areias, né, que teremos aí, se Deus quiser, essa aula magna de gestão de tempo, é necessário, porque a gestão de tempo é tudo para você fazer e estudar e crescer na academia. Então, quando você vai estudar, você tem que traçar um planejamento. Ora, nós temos muitas atividades, assim como a advocacia tem prazos e atividades complexas, assim também tem a vida acadêmica. Na vida acadêmica, você já começa achando que é difícil de entrar. Difícil é sair. Muito difícil de sair.
porque nós temos que enfrentar créditos, porque nós temos que fazer artigos, porque nós temos que fazer aulas, seminários, corrigir prova, acompanhar como assistente o professor e cuidar da casa, e cuidar do filho, e cuidar da minha netinha. Então, você tem que traçar no seu projeto pedagógico, né? Primeiro, o tema é de interesse daquela universidade, se bem que você faz uma pesquisa do que a universidade está pesquisando, você já vai saber qual é o interesse daquela instituição. Fazendo isso, você faz a base do seu projeto. Fazendo o projeto, você vai justificar por que você está escrevendo sobre aquilo. E a pesquisa vai além. Na pesquisa não é prática. A pesquisa que você faz com base em doutrina, com base empírica, de campo, de experiência, não é? Até o Sejus, que serve como base para uma dissertação ou para um doutorado. Então, é importante o seu projeto pedagógico, porque quem vai comprar, é a mesma coisa, quem vai comprar a sua ideia? Alguém tem que comprar a sua ideia. E para comprar a sua ideia, tem um caminho. Aliás, tem 2 caminhos que eu indico aqui, né? Que é um desafio para isso, para se tornar professora. O caminho é 2 caminhos. O caminho do edital. O caminho do edital, todas as universidades, assim como a USP, a PUC, Mackenzie, elas estabelecem como é o ingresso no mestrado. E assim, quais serão os temas, as temáticas, os núcleos, não é? E as matérias de concentração, você tem que ler. A partir do momento que você lê, você conhece. E conhecendo, você não vai cair de paraquedas. Você não vai fazer um projeto baseado na sua experiência de advogado. Você vai utilizar essa experiência a seu favor, na medida em que cientista de direito, ele vai o quê? Além, ele pergunta, ele questiona, ele não tem a resposta pronta. Tanto é assim que quando você faz um projeto, a primeira coisa é perguntar o porquê. E a partir disso, o teu futuro orientador vai comprar a sua ideia, tá? Caminho. Segundo caminho. O segundo caminho é você entrar nas universidades, e eu estou dizendo aqui em São Paulo, USP, Mackenzie, aliás, USP, PUC, Mackenzie, como umas referências, mas depende de onde você quer trilhar o seu magistério. Você pode perguntar como que você ingressa como ouvinte. Muitas vezes, ser ouvinte é um canal. Ser ouvinte, você vai participar das aulas, você vai conhecer os professores, e esses professores também vão te conhecer. E, pasme, eu fiz isso. Eu fiz isso. Eu fiz processo seletivo na PUC há uns anos atrás, em Direito Civil. Me caiu o entrevistador, o professor Arruda Alvim. Quando o professor Arruda Alvim foi me entrevistar, simplesmente eu não alcançava a ideia dele. Eu não alcançava a pergunta dele. Eu fiquei tão deslumbrada, desculpa falar, né? tão entusiasmada de estar com aquela figura jurista, né? Ímpar, que ele me fez uma pergunta e eu não prestei atenção muito na pergunta que ele fez. Eu estava tão pasma, assim, nossa, um privilégio estar na frente do doutora, né, Rodolfin, e eu não consegui responder a contento a pergunta, mas me senti satisfeita porque eu vi como que realizava o processo seletivo. Na segunda tentativa, eu falei assim, não, eu vou para o segundo canal, para a segunda opção, e fui como ouvinte. Passei como ouvinte do professor Shimura e do professor Shimura, do professor Anselmo Pietro, que é coordenador geral, procurador-geral do Estado de São Paulo, não é? Passei pelo Paulo de Barros Monteiro, professor de tributário, e aí, nessa condição, eles foram me conhecendo e eu fui conhecendo eles.
Participei como aluna, não tive nota, mas eu tive que arduamente fazer todas as atividades que os outros matriculados fizeram. Chegou num momento que eu nem esperava. Abriu a inscrição. E quando abriu a inscrição, me chegou um orientador, um professor, e falou: Elisa, eu quero ser seu orientador. Quando ele falou, eu quero ser seu orientador, eu falei, fui adotada. Fui adotada. E eu falei, vou, professor, vou com tudo. Ele falou, então, participe e me entregue seu projeto. E assim foi. Hoje eu estou entrando em qualificação, graças a Deus. Mas como que eu entrei lá? Por meio da especialização. Também foi uma opção. Então, qual é o desafio da mulher nos dias de hoje na universidade? E adentrar nessas áreas ainda tão predominantemente masculina, não é? Exige de nós, né? Exige um argumento de que é uma preferência das mulheres não seguir uma carreira de pesquisa. Como eu disse, pesquisa demanda tempo, mas nós podemos. Eu estou aqui, eu sou avó, eu sou mãe, eu cozinho, eu lavo e passo, eu advogo, eu cumpro prazo, eu faço apelação, eu faço agravo de instrumento, eu faço sustentação oral. Já fui para o STJ. E quando eu fui no STJ, eu falei com o ministro Salomão, já fiz representação de juiz de Campinas, enfrentei, falei com o corregedor. E isso não é, minhas amigas, uma questão de você ter referência em casa ou não. A referência é você. A referência é seu estudo. A referência é aquilo que você tem firmeza do que vai falar. Então, não é ministro, não é juiz, não é desembargador que vai barrar o direito daquilo que você vai buscar, seja seu ou seja do seu cliente. E não é parar a sua vida para fazer a vida acadêmica, porque o que se tem aí é justamente isso. Ah, mas se eu for estudar, eu vou ter que parar minha vida. Não. Como que eu fiz? Como que eu consegui? Como que outros conseguiram? Não é? Concluiu todos os créditos. Como é que eu estou fazendo dissertação? Tem um livro que eu indico para vocês, que não está nem aqui na minha mesa, mas eu vou passar. E vocês busquem. Dissertação não é bicho-papão. Essa dissertação não é bicho-papão, né? Foi tão relevante, escrito por uma mulher que passou o que eu estou passando, que muitas outras passaram e que muitas outras vão passar. Eu falei, eu preciso de ajuda. O orientador, ele é um pesquisador, ele vai querer saber quais são os livros que eu estou baseando na minha dissertação. Qual é o questionamento que eu já estou achando a solução? Não, mas como fazer, como dividir meu tempo? Como eu dividi meu tempo com meu marido, como eu dividi meu tempo com todas as outras atividades. Então, esse livro eu indico, Dissertação Não é Bicho-Papão. Passando nessa informação maravilhosa, né, que a gente tem dessa brilhante doutrinadora e escritora, que me ajudou muito, se não fosse ela, talvez até tivesse desistido da dissertação. Precisamos, então, incentivar desde cedo, como eu disse desde o início, né, as nossas meninas a entrar no mundo da ciência. Ciência não é só a ciência da medicina, da biologia, né, das biológicas. Ciência é humanas. Ciência é ciências humanas, como direitos humanos, como ciências, né, jurídicas. E então a gente incentiva nossas meninas a pesquisar, a consultar a estrutura de uma ciência, de uma pesquisa. Cheguei a ouvir, não é, já que direito, né, não era uma ciência. Eu falei, como ciência não é ciência? Eu já ouvi. E estávamos transformando em tecnocratas. Ser tecnocratas, né? Ser aquele que só aplica a lei e ali, engessado, a gente não cresce.
Porque são modelos. Modelos, você pode até ter modelos, mas exercitar a capacidade de argumentar e de transformar não é uma súmula vinculante que vai fazer isso conosco. A súmula vinculante, ela é necessária, sim, para uma certa estabilização de determinados direitos de repercussão geral. Mas, até a repercussão geral, em precedentes, você pode modificar a partir do momento que você argumenta na tese e não no dispositivo. Porque muitas vezes o dispositivo, ou seja, o final da decisão de uma repercussão geral, ela tem bases em argumentos. E esse argumento pode não ser aquele que você vai abordar. Você pode pegar um outro viés desse argumento para transformar aquilo num direito do seu cliente, até inclusive desviando dessa pecha da súmula vinculante. Então, ciência é que dá isso. Ciência é que faz a gente pensar e questionar, não estacionar, não estabilizar e não tornar isso como uma pedra em cima, sacramentada, porque isso não é ciência. Isso é um controle, e controle o direito não tem. E controle, o direito é a convivência, a sociedade para uma harmonia geral. Então, a ciência que nos traz todo esse pensamento. E esse pensamento advém do quê? Filosofia, teoria geral do direito, que são as bases da nossa educação no direito e como advogadas. Então, ao incentivar, e não delongando muito, né, incentivar a mulher, né, incentivar as meninas, e também não deixar desapercebido que isso é pela educação e pelo um tratamento mais igualitário entre homens e mulheres, de modo que isso permita uma real opção pela carreira de cada um de nós acredita ser a melhor para si mesma. A mulher do século XXI busca realização profissional, aprimorar e valorizar o seu desempenho. Apesar de muitas conquistas, tem uma longa trajetória de preconceito a ser superado, que pode desencadear, pasme, um leque de efeitos no comportamento psicológico. Mas nessa era de empoderamento feminino, e empoderamento, eu digo que é ascensão, né? Comprometem o processo de aprendizagem. Então, quando a gente se tolhe, quando a gente traz isso no psicológico, isso é muito difícil, eu não vou entrar, não vou conseguir, é isso que nos barra. E esse medo que a gente não pode ter. Eu sou uma pessoa que já tem muitos anos formada na graduação, eu vou conseguir me colocar numa USP? Vai pelas duas portas que eu acabei de falar. Se não der pelo edital, vai dar por ser ouvinte, ainda que demore, mas você consegue. E não importa ser formada em 2000, aliás, 1993, e está cursando o mestrado agora. E não é só mestrado, eu vou para o doutorado, se Deus quiser. Com isso, eu já dei aula, sendo especialista em processo civil. Então, as portas do magistério também estão abertas para aqueles que têm especialização. Então, você começa com a especialização, faz a sua entrada na universidade como professora e você galga outros caminhos. Não é impossível. Tem também a forma de você ingressar numa universidade como aderência. Muitas vezes não está ali na estrutura curricular aquela especialidade ou aquele mestre ou aquele doutor naquela área. Mas existe também advogados que, por vezes, com tanta experiência que tem e de uma área tão nova, por exemplo, direito digital, direito de marketing, ética, nós podemos dar aula sobre isso. Não é esperar também um doutorado, um livro docente para tal. Então, muitas mulheres, né,
quanto ao esforço de alcançarem um reconhecimento dentro do mercado de trabalho, jurídico, no caso aqui, sabendo que ainda não há salários iguais e nem as mesmas oportunidades de inserção em determinadas funções, no caso, reitoria, pró-reitoria, né, que eu estou falando aqui, né, que são em uma grande maioria representadas por homens. Então, desse modo, a mulher procura uma função constante para obter sua autonomia e independência econômica, desmistificando o que era lhe imposto historicamente. Então, vamos reverter isso. Muitas funções são atribuídas a esta mulher do século XXI, mas o trabalho doméstico continua sendo imposto a ela. Eu digo, imposto até pode ser, mas a gente faz por amor. E o homem hoje que eu vejo, né, ele contribui, ele também pode ajudar nas tarefas domésticas. O filho, ele pode também cuidar enquanto a mulher está no computador, ali, na labuta, na sua atividade acadêmica. Por quê? Porque, como eu disse lá atrás, a felicidade é quando eu quero o progresso do outro. E se você não tem isso, se você não tem esse apoio, não está baseado nessa felicidade, e sim na infelicidade. Então, essa mulher do século XXI é essa mulher. Do século XXI é essa advogada. É a doutora Rivas, com a sua filha, trabalhando no home office. Sou eu com a minha neta, Valentina, que senta aqui e participa de uma reunião da OAB. É a doutora Cláudia, né, com seu marido, sua nova vida maravilhosa, que também saiu do berço. Eu desculpa falar berço, mas é que a mãe, para a mãe, sempre é a menina, né? A menininha, mas de qualquer modo é uma vida nova de casamento. E eu desejo toda a felicidade do mundo e crescimento para os dois. A doutora Camila Lima, que maravilhosa que é na luta pela mulher negra, que batalha e alcança. E temos mulheres maravilhosas também que conquistaram, né, os degraus da Academia da Advocacia, que bem ela poderá falar em outra ocasião como presidente da Comissão da Desigualdade Racial. A doutora Fabiana, então, nem se diga, especialista em direito previdenciário, assim como a nossa querida outra doutora Camila, não é? E aí galgando com o network, não é? Através do direito médico. Parabéns, doutora Fabiana. E outras aqui, doutora Bárbara Felipe, também maravilhosa na advocacia trabalhista, como a gente aprende. A doutora Shaida, aqui, grávida, já está trilhando o caminho com a sua filhinha que vai nascer na advocacia dela, tão linda, conquistada nos bancos acadêmicos. E, quiçá, também trilhar o caminho do magistério. Doutora Maria Lima, seu trabalho, sua experiência, nossa decano. Muito feliz em compartilhar com você a vida de advogada e de conhecimento, de experiência. Doutora Patrícia. E aí, se eu mencionar todas, eu não sei, se eu esqueci de alguma, me perdoe. Eu só sei que eu amo vocês. Eu só sei que vocês conquistaram. E eu sei que vocês conquistarão tudo o que quiserem, sejam advogadas ou sejam professoras. Então, aqui, para só concluir, né, nós incorporamos na rotina de muitas mulheres, né, que precisa nessa rotina de mãe, estudante, trabalhadora, com uma carga maior de estresse, porque nós somos estressadas, de verdade. E os homens vão ter que segurar o nosso estresse, porque somos mulheres maravilhosas. Então, essa ansiedade, entre outras crises que afeta o nosso desempenho pelo comportamento, mas a gente vai se controlar. A inclusão, então, nas universidades tem contribuído para disseminar a reconfiguração dessa mulher consciente e questionadora e seu papel social. Assim, a universidade ainda
não está adaptada a essas necessidades da nova classe feminina. Evidenciamos muitas conquistas, mas ainda há caminhos para melhorar, a serem descortinados. Que possibilidade e que participação, de fato, dessas mães, avós, mulheres universitárias. Feito isso, eu só posso trazer aqui uma informação de relevância e que a gente possa fazer outras reuniões nesse sentido, né? Porque as informações do mundo acadêmico é muito vasto. Não seria essa reunião que eu poderia esgotá-la. Então, eu só passo aqui para vocês uma informação importante, da qual o Brasil, né, que autoriza as mulheres a ocuparem carreiras nas universidades brasileiras, né, nos proporcionou, através de uma lei de bolsa de estudo, no qual a mulher que tem a bolsa de estudo, ela pode continuar, né, o seu estudo através de licença maternidade. Então, que conquista? A advogada já conquistou isso com audiências, não é, doutora Bárbara? Nós já conquistamos, podemos ter filhos. Então, essa lei, vou passar para vocês, é uma grande conquista, não é, da mulher acadêmica, aconteceu em 15 de dezembro de 15 de dezembro de 2017, onde foi sancionada a Lei 3.536 de 2017, uma lei ordinária, da qual dispõe sobre a prorrogação dos prazos de vigência das bolsas de estudo concedidas por agências de fomento à pesquisa nos casos de maternidade e adoção. Está aí a lei para nos proteger. Então, outro caminho, se a faculdade, se o curso estrito sensu for muito caro, vocês podem participar de bolsas. Todas as faculdades, através da CAPES. Outro caminho que vocês podem seguir é verificar as bolsas CAPES. Então, quando você tem um projeto, o seu projeto também é aceito pela Bolsa CAPES, você tem o seu curso, a sua ascensão acadêmica no mestrado, doutorado com bolsa. E essa lei veio nos assegurar que não é a maternidade que nos vai afastar dos bancos acadêmicos da academia. É isso que eu tinha que passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Me desculpa alguma colocação, me desculpa alguma falha. Muito obrigada. Obrigada, doutora Elisa, foi fantástico. A gente só tem a agradecer, não tem nada que se desculpar, a gente só tem que agradecer, porque a senhora é uma fonte de inspiração para todas nós, com certeza, pelo conteúdo que trouxe, pelas informações. A gente está aqui, todas estão aqui encantadas com a sua fala, com seu carinho, e a gente tem muita gratidão e muito amor aí por tudo que você representa aqui para a nossa subseção, né, doutora Riva? Com certeza, ela sabe disso. Obrigada, obrigada de coração. Muito Ela obrigada. Se vocês tiverem alguma pergunta, eu estou à disposição. Alguém quer fazer uso da palavra? Eu gostaria. Doutora Eu não tenho Camila. pergunta, não. Eu gostaria de parabenizar a doutora, parabenizar a decisão acertada, né, da doutora Riva, da doutora Cláudia, em escolher a doutora Elisa para essa aula, que para mim é irretocável. Eu me sinto extasiada. No decorrer dessa palestra, ela abordou como a mulher, né, a evolução da mulher nessa sociedade de classes, que ainda é muito heteronormativa, né? Machista, patriarcal. E a gente só tem que agradecer, doutora. Obrigada, parabéns pela exposição. A gente tem dúvidas, né, se tratando que a academia até há pouco tempo era algo que a gente não pensava, né, que poderia existir, né, mesmo a gente atuando, mesmo a gente tendo aí um curso superior,
nós, mulheres profissionais, advogadas, envolvendo aí áreas de atuação distintas, mas a academia também é algo que segrega, né? Em se tratando que existem muitas mulheres que estão inseridas, mas o ambiente ainda é heteronormativo, ainda é um lugar inóspito, insalubre, né? Que exclui. Então, eu só fico agraciada, sem palavras mesmo, pela exposição, lhe dou os parabéns, viu, de verdade. E vem também para que a gente se anime, né, em pertencer a esses lugares que até pouco tempo não foram pensados nem criados para nós, né? Então é possível sim ser realmente uma mulher acadêmica e a gente tem aí algumas possibilidades de pertencer e estar à frente aí, né, transitando aí nas academias. Obrigada, viu? Parabéns. Muito obrigada. Enriquecedora a sua fala. Muito obrigada. Eu falei, o dia que eu crescer, eu quero ser igual essas mulheres aí. Eu ainda vou aprender a falar desse jeito, eu não sei não, mas eu acho lindo. Pelo menos a gente se manifestar, né? Depois de tudo isso, a gente fica o quê? Quietinha e só faz A gente assim, só ó. a gente só tem a agradecer pelas palavras, é isso aí. Obrigada. E o que me inspira, viu, doutora Elisa, se vocês me Sim. permitem, é que mesmo tendo essa força, essa determinação de enfrentar, né, enfrentar aí a sua realidade de vida dentro de casa, né, não, eu sou mais eu estou seguindo em frente, né, e tudo que a doutora já enfrentou aí para poder ser professora, a doutora não perde a sua doçura, né, não perde, nunca perdeu, né, essa doçura, esse lado carinhoso, e é esse um desafio muito grande que eu penso que nós mulheres temos também, de procurarmos aí o nosso lugar, mas sem perder o que a gente tem, né, de muito bom, que é a ser sensível, e muitas vezes a gente é obrigada a se, entre aspas, masculinizar um pouco, né, para poder ser respeitada, e eu digo de coração para vocês, um sonho grande que eu tenho na vida é que a gente possa manter o feminino e essa doçura da doutora Elisa, e do mesmo jeito ser respeitada em todos os lugares, independentemente do tom da voz, né, se mais doce ou mais forte, né? Obrigada, viu, doutora Elisa? Imagina, Você doutora sabe que Rivas. você é muito querida por nós, né? E a gente só tem a agradecer também, né, Cláudia, e todas nós aqui pelo trabalho que a doutora Elisa faz aí na nossa subseção há tanto tempo, né, doutora? E continua aí com a gente se dedicando. Isso não é para qualquer um, né? É para pessoas muito generosas como a senhora, viu? Muito obrigada, viu, doutora? Muito obrigada. Eu que Bárbara, agradeço de coração. E o que eu achei interessante, assim, né, de toda a palestra que ela trouxe para nós, além da inclusão da mulher, a parte que ela trouxe de eu faço tudo isso e eu ainda sou mulher, eu ainda sou avó, eu ainda sou mãe. É possível fazer tudo isso dentro de uma gestão de tempo, que a mulher ela não tem que se sentir desprezada ou excluída, porque ela tem outros afazeres, mas se ela tem um sonho, porque eu acredito que tudo isso fez parte da realização de um sonho, né, doutora Elisa? E aí, dentro dessa realização desse sonho, dizer, é possível, você não precisa encontrar responsáveis por você não ter ou por você não ser, mas é possível quando se quer. E isso foi fundamental. Eu já sou fã de carteirinha da senhora, de todo o trabalho que a senhora faz, e cada vez que a gente vai conhecendo um pouco mais dessa essência, Elisa, não tem como não se apaixonar, não tem como não se vislumbrar, não tem como não estar aqui às 10:50 da noite de uma quinta-feira, encantada. E aí a gente ri, a gente chora, a gente encontra motivação para ir além. Parabéns, parabéns por isso, por essa essência que vem de dentro, sabe? Parabéns, parabéns mesmo. Muito obrigada, doutora Bárbara. Muito obrigada. Dividir com vocês essa experiência e
e esperar, né, vocês juntas comigo, sempre. Muito obrigada. Imagina. Mais alguém quer fazer uso da palavra, meninas? Todo mundo aqui encantado, doutora. Doutora Maria, acho que quer falar, está sem Quer áudio, falar? doutora, a nossa decana. O volume dela deve estar baixo. Ela destravou o microfone, mas não está saindo som. É, não está. Tem Não. som. Tá saindo ou não? Ah, agora foi. Tá baixinho, Tira o mas tá. fone. Não. Não está dando para ouvir. Tá sem som, Está sem doutora. áudio, doutora. O microfone tá aberto, né? Mas não tá saindo. Eu acho que ela vai ter que pôr o fone. É porque se ela já estava de fone, aí não permite que ela fale depois, fica sem áudio. Ela tem que pôr o fone de volta. Põe o fone Quer de ter- novo, doutora. Mandar mensagem no chat. Aí, é. Vamos ver. Ah, Conectou o cabinho? Conectou, mas não está saindo som. Será que você não apertou o microfone do o fone volume. aqui, ó? Aqui tem Às vezes a gente microfone. desliga aqui, ó. Outro dia eu deixei isso aqui no alto e eu falei, nossa, não aguentava fazer essa reunião, não tava ficando surda. E eu vi que depois que eu tinha aumentado Abaixou. demais. Não, aumentei no meu caso. Ah, sim. É, não tá, Tá saindo. Pena. tá ruim. Escreve, escreve. Escreve, doutora Maria, escreve, doutora Maria. Acho que é isso, né, Cláudia? Podemos encerrar aí, se você quiser encerrar. Podemos. Bom, meninas, e a próxima reunião do próximo mês? Alguém quer tratar de algum tema? A doutora Camila quer falar? Alguma? Porque a gente está sempre Eu ainda não falei, né? Não, Não. não tenho, preciso. Vou Tem muitas pensar. coisas para falar Tem. aqui. Mas eu aceito sugestões, viu, por favor. Eu estou tão assim, tanta Então, podemos coisa. deixar você para a próxima reunião? É sempre a primeira quinta do mês. Deixa eu ver aqui que eu já te falo a data, peraí, para já programar, peraí. Que senão a gente acaba passando. Dia 2 de setembro, tá bom? Tá. 2 de setembro. Então, a doutora Camila vai pensando, depois fala para a gente fazer a arte, divulgar. Tá, joia. Um assunto bem bacana. Bom, então aí é pra isso. nós Agora, debatermos. depois de toda essa inspiração, a gente sai até mais leve dessa reunião, todas, né? Dá até um alívio depois do dia, né? Foi um grande presente, doutora Elisa. A gente só tem a agradecer. Muitíssimo obrigado aí por tudo que a senhora faz, pela Comissão da Mulher, advogada, pelas demais comissões também, né? Brinco que é a mãe da mentoria jurídica da nossa subseção e por todo o trabalho e principalmente pelo ser humano, pela pessoa maravilhosa, né? Que é amorosa, querida. Muito obrigada. Foi assim uma noite maravilhosa para todas nós, tenho certeza. Obrigada a todas vocês aqui pela participação. A gente vai organizar nosso evento, vamos conversando aí agora pelo grupo do WhatsApp, a gente vai mantendo vocês informadas, se tiver sugestão, mais alguma informação, vamos conversando aí, tá bom? Uma boa noite a todas. Boa noite, meninas. Fiquem com Deus. Boa noite a Beijo. todos. Tchau. Beijo, Muito tchau, tchau, obrigada, gente. Bom obrigada. descanso. Beijo, meninas. Tchau, tchau. Venha